Oi, meu amor, tudo bem? Seja bem-vinda a essa aula. É um prazer muito grande ter você aqui comigo. Professora Bruna Milhomem aqui. Aqui a gente vai estar fazendo a nossa Bolsa Emília, tá? A gente vai estar começando pela base. Então, nessa aula eu vou te ensinar como fazer uma base perfeita, uma base bem estruturada. E o fio que eu vou estar utilizando é o fio Lume, da Fiches Fio, tá? Ele é um fio super premium, muito bom. E ele tem praticamente aqui 25 milímetros, então ele não é um fio muito grosso. Lembrando que eu vou utilizar medidas aqui, tá? Então, você observa bem as medidas que eu tô te passando para você poder trabalhar com o fio que você quiser. Então, Bru, meu fio é mais grosso, ou então é mais fino, ou então vou trabalhar com o fio náutico, não tem problema, tá? Para esse fio aqui, eu vou estar utilizando aqui a agulha de 5,5, lembrando que você vai utilizar a agulha de acordo com o seu fio. Então, se você tem um fio mais grosso, você vai precisar de utilizar outro tipo de agulha, tá bom? E para você ver qual a agulha correta aqui pro seu fio, é só você medir aqui, ó. Observa que ela encaixa bem, tá? Então, nesse fio aqui, eu indico a 5,5, a número 6. Então, aqui a gente vai estar utilizando esse fio e essa agulha. E também vamos estar necessitando aqui de uma fita métrica, tá? Pra mim te ensinar aqui com medidas. Então, se por acaso você não tem fita métrica, mas você tem uma régua, não tem importância. Você tem que utilizar aqui alguma coisa pra medir a sua bolsa. Porém, se você quiser usar o olhômetro mesmo, né? Fazer de acordo aí com o seu gosto, você pode. Então, aqui a gente vai estar utilizando esse fio, agulha, a fita métrica e aqui uma colinha de silicone, pra gente tá colando ali a nossa alça e tudo mais, tá? Os outros acessórios eu já mandei pra vocês a lista de material, aqui na descrição do vídeo também tem, mas botão imantado, alça, vou te ensinar também a como colocar a etiqueta, tá? Então, nessas aulas aqui eu vou te dar um passo a passo completo, então eu vou te ensinar como colocar botão, como fazer uma bolsa bem estruturada, como colocar a etiqueta e tudo mais. Então, nessa primeira aula, a gente vai aprender a base, como fazer uma base bem estruturada. E na próxima aula, a gente vai aprender a estrutura da bolsa mais acabamentos. Então, vamos iniciar? Pega a sua agulha e vamos crochetar. Então, vamos iniciar aqui, meu amor, e pra gente começar o nosso trabalho, né, a nossa base, a gente precisa aqui de aproximadamente 16 centímetros de correntinha. E uma coisa que eu quero te falar é que a gente precisa fazer o número par, tá? Então, pra gente dar a nossa contagem de pontos certinho, a gente precisa começar aqui com os pontos pares. Então, vamos imaginar que você queira fazer, né, os 16 centímetros e pra chegar nos 16 centímetros deu 15 correntinha. Então, você faz mais uma pra ficar em 16. Então, 16, 18... 14, tem que ser número par. Então, a gente dá a nossa laçada aqui inicial, ó, pra você que é iniciante no crochê, você vai introduzir a sua agulha, dar a voltinha e puxar. Esse pontinho aqui, a gente não trabalha nele, tá? E aqui, a gente vai simplesmente começar os nossos pontinhos até se tornar aqui 16 centímetros. Lembrando que essas correntinhas tem que ser número par. Então, a gente vai fazendo aqui até chegar nos 16 centímetros. Então, ó, você pega, faz umas correntinhas bem justinha, tá? Sem apertar muito, sem deixar também o ponto muito frouxo, pra ficar um ponto bonito. Então, você vem aqui, mede, ó, deu aproximadamente aqui 15 centímetros. Deixa eu contar quantas correntinhas já tem aqui. Então, pra você contar, ó, é muito simples, pra você que é iniciante, tá? A gente vai contar aqui nesses vezinhos, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu 18. Então, eu vou fazer 19, 20 aqui. Trabalhei aqui 20 correntinhas, que no caso são 16 centímetros, tá? Porém, fiz 20 para finalizar com o número par. Fiz isso aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai pular uma correntinha para dar altura aqui de um ponto. E a gente vem pro próximo, ó, trabalhando o ponto baixo. Então, esse daqui equivale a um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, aqui a gente já tem dois. E aqui, a gente vai trabalhando pontos baixos até chegar lá no final, ó. Um ponto baixo para cada alcinha de baixo.
ou seja, um ponto baixo para cada correntinha. E a minha dica para você é, para nossa base não ficar aquela base cheia de buracos, não ficar aquela base ali feia, é só você fazer o seguinte, ó, você introduz a sua agulha, puxa e alonga bem o seu ponto, porque quando você alonga aqui o seu ponto, você acaba não puxando a laçadinha aqui de dentro, ó, você acaba não puxando a laçadinha aqui da base, e isso faz com que o seu ponto não fica um ponto repuxado e não fica aquela base cheia de buracos, tá bom? Então, a gente vai trabalhando aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha. Eu vou fazer desse jeito, vou fazer um ponto baixo para cada correntinha até chegar aqui na minha primeira correntinha, ó. Então, significa que essa laçadinha inicial a gente não trabalha. Então, vamos fazer ponto baixo até chegar aqui no meu primeiro pontinho. Vou fazer aqui e já volto com você pra gente continuar. Pronto, meu amor, terminei aqui, ó, fiz um ponto baixo para cada correntinha de base. E agora, a gente vai simplesmente trabalhar os nossos aumentos, tá? Quando que a gente chega aqui no final, ó, você pode puxar bem aqui a sua laçadinha inicial. E agora, a gente vai começar os nossos aumentos. Ou seja, a gente vai virar aqui pra gente fazer essa mesma estrutura aqui de pontos aqui desse lado, tá? Então, ó, aqui eu tenho um pontinho. Aqui dentro desse mesmo local que eu fiz o meu último ponto, a gente vai fazer mais 2 pontos. Porém, uma coisa que eu vou te ensinar, você vai simplesmente alongar mais aqui pra fazer esse segundo ponto, ó, vai introduzir e vai fazer esse ponto puxando aqui pro meio, ó, pra ele ficar no centro mesmo. Então, você não vai fazer ele simplesmente repuxado aqui pro lado que você acabou de fazer. Então, você introduz a sua agulha, alonga esse pontinho, ó, e faz bem no centro. Então, aqui a gente tem um ponto, fiz mais um, e nesse mesmo local, ó, aqui você alonga novamente, vira o seu trabalho, e no mesmo local, você introduz a sua agulha e faz o terceiro ponto. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3. Se você tem dificuldade para contar pontos, é só você contar esses vezinhos, ó, igual a correntinha. Então, se você quer saber quantos pontinhos tem aqui, é só você contar. Ó, aqui eu tenho um vezinho, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então, a gente tem 1, 2, 3 pontinhos. Então, significa que a gente fez aqui os pontos da curvinha, tá? E agora, a gente vai simplesmente seguir fazendo um pontinho para cada ponto de base. Então, se você olhar aqui em linha reta, ó, aqui a gente tem um ponto, aqui a gente tem outro. Então, a gente vai simplesmente fazer um pontinho para cada ponto de base. Então, você vem aqui, ó, e vai fazendo um ponto baixo. Então, introduz, alonga um pouquinho e fecha o ponto baixo. Vai pro próximo, introduz, alonga, fecha o ponto baixo. Introduz, alonga e fecha o ponto baixo. E assim, a gente vai fazer até chegar lá no final novamente, tá? E tá ficando simplesmente assim, ó. E aqui, eu já aproveitei para esconder o fiozinho. É até outro macete que eu quero te ensinar, ó. Sempre vai escondendo aqui o seu fio para você já ir arrematando a sua peça, tá? Então, aqui, eu vou fazer meus pontos baixos até chegar aqui no final, ó, até chegar o meu primeiro pontinho aqui, e já volto com você pra gente dar continuidade. Cheguei aqui no meu último ponto, ó, fiz aqui o meu penúltimo, e no último a gente vai repetir o mesmo processo. Então, aqui, a gente já tem um desse lado, a gente vai fazer outro, ó, 1, 2, e aqui a gente precisa transformar em 3 igual do outro lado. Então, aqui a gente ficou com 3 pontinhos na curvinha e aqui também. Então, a gente fez um, aqui a gente já tem um desse lado, fizemos mais um, e agora fizemos aqui no meio, ou seja, vem aqui nos vezinhos, ó, 1, 2, 3 pontos. E assim, ficou a nossa primeira carreirinha aqui da nossa base, tá? Finalizei aqui essa primeira carreira da nossa base, o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui no primeiro vezinho que tá deitado, ó, e introduz sua agulha de trás pra frente. E agora, a gente vai fazer um fechamento aqui, avançado, pra gente começar a nossa próxima carreira. Então, ó, alonguei o fio,
introduzo minha agulha no Vzinho que tá deitado no primeiro e puxo esse fiozinho lá pra trás. Puxei lá pra trás, agora eu preciso que você simplesmente observe aqui e note quais são os 3 pontos aqui de cada lado. Ó, então, ó, você vai olhar com clareza e vai observar. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3. Se precisar de marcador, você marca, tá? E aqui a gente tem 1, 2, 3, porque é justamente nesses pontinhos que a gente vai trabalhar os nossos aumentos. Então, aqui a gente tem 3 pontos e a gente vai fazer um aumento para cada ponto. O que que é o aumento? O aumento é você simplesmente multiplicar esse ponto. Ou seja, se a gente tem um ponto e a gente vai fazer um aumento, ele vai ficar 2 pontos. Então, aqui são 3, vai se transformar em 6. Então, ó, puxei a minha laçadinha lá pra trás e aqui a gente vai trabalhar ponto baixo centrado, tá? Que é a gente fazer o pontinho dentro do nosso ponto. Então, introduzi lá pra trás. Vou vir aqui, ó, no meu último ponto que eu fiz. Então, o meu último ponto foi esse daqui do meio. Introduzo minha agulha dentro do ponto, tá? Então, ó, pode abrir um pouquinho. Então, a gente vai introduzir aqui dentro, ó. Aqui dentro do ponto. Introduzi aqui dentro do meu pontinho. Vou puxar, ó, vou laçar com aquele fiozinho que eu levei lá pra trás e vou puxar bem aqui. Arrumei aqui na agulha, eu vou pegar o fio do rolo, ó, e vou transpassar ele aqui por dentro daquele fio que eu levei lá pra trás e vou trazer ele todo aqui pra frente. E fiz um ponto. E aqui dentro eu faço mais um ponto, ou seja, era um pontinho, ficou 2. Então, eu fiz um ponto baixo e aqui outro ponto baixo. Esse próximo ponto aqui é o ponto ainda da minha curvinha, né? Então, eu faço aumento nele de novo. Venho no centro do ponto, faço um ponto baixo, vou no centro novamente e faço mais um ponto baixo. Fiz isso, agora a gente chegou aqui na parte da estrutura, né, da linha reta aqui da nossa base. Ó, aqui é a curva e aqui a gente tá trabalhando em linha reta. E aqui, quando a gente tá trabalhando nessa linha reta, a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto. Então, aqui a gente nunca faz aumento e nunca faz diminuição. Então, vem pro próximo pontinho, faz um ponto baixo centrado. Próximo ponto, um ponto baixo centrado. E a gente vai fazer assim, ó, até chegar novamente naqueles 3 pontinhos lá da curvinha, pra gente trabalhar os nossos aumentos, tá? Então, ó, aqui tá o ponto, introduz no centro do ponto. Se você virar aqui, a gente tem uma laçadinha desse lado e outra desse. Introduziu a sua agulhinha no centro, traz pra frente, fecha o ponto baixo. Introduz novamente, fecho ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui até chegar ali nos 3 pontinhos junto e já volto com você pra gente trabalhar os nossos aumentos juntas. Pronto, meu amor, finalizei aqui, ó. E aqui a gente chegou nos 3 aumentos, nos 3 pontinhos juntos. Então, a gente tem 1, 2, 3. E aqui, a gente vai trabalhar os nossos aumentos novamente. Então, ó, a gente vem bem bem no centro do nosso ponto. Se você precisar abrir um pouquinho, você pode, ó, mas procura bem no centro mesmo. Às vezes, você vai encontrar dificuldade e isso é super normal, tá? Então, ó, achei o centro. Então, a gente faz 1, 2 pontos no mesmo lugar. Vamos pro nosso próximo pontinho. Procura o centro do ponto. Deixa eu pegar aqui. Achei, a gente vai fazer 2 pontinhos novamente. E no próximo, a gente vai trabalhar novamente 2 pontinhos, tá? Então, isso significa que eram 3 pontos e a gente transformou ele em 6. Então, 3, 6. E agora, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui, meu amor, até chegar lá no final novamente, e já volto com você pra gente continuar, tá? Pra gente finalizar essa carreira.
Fiz aqui os meus pontos em linha reta, ó, e cheguei aqui na curvinha novamente. Então, aqui eu tenho meu primeiro pontinho do aumento e aqui tem 2, 3, ou seja, esse daqui é o nosso próximo aumento. Então, eu vou vir aqui no centro dele, ó, da mesma forma, e vou fazer 2 pontinhos. Fiz 2 pontinhos aqui, o que que a gente vai fazer, meu bem? A gente vai aumentar aqui esse fio, ó. Aumentei. Vou vir aqui no primeiro Vzinho que tá deitado novamente e vou puxar essa laçadinha lá pra trás, tá? E aqui, a gente vai trabalhar aumentos novamente, só que agora vai ser diferente na nossa próxima carreira. Ou seja, eram 3 pontos, a gente transformou em 6. A gente fez um aumento para cada pontinho. Agora, que são 6 pontos, a gente vai fazer o seguinte: um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. E aqui, o que era 6 vai se transformar em 9, tá? Então, ó, puxei lá pra trás, vou vir aqui no meu último pontinho que eu fiz, de forma centrada novamente, pra dar bastante estrutura aqui pra essa base, ó. Puxei o fiozinho, ó, lacei, pego o meu fio do rolo, transpasso ele aqui por dentro, ó, e faço o meu primeiro pontinho. E o que eu falei pra você, que a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento. Então, esse pontinho aqui, ele pode ser o sozinho, tá? Então, ó, fiz aqui um ponto sozinho, vou pro meu próximo pontinho, ó, da carreira anterior, e aqui a gente vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontinhos junto. Vou pro próximo, faço um ponto sozinho, ó, bem no centro. Um ponto sozinho, no próximo, 2 pontinhos junto. Então, 2. E no próximo, um ponto sozinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Um ponto sozinho. Fiz aqui. E agora, é só você observar que a gente terminou aqui de fazer os nossos aumentos, ó. E agora é só fazer um ponto baixo para cada ponto de base de maneira centrada, tá? Fizemos isso, é só a gente continuar. Então, aqui, ó, eu vou fazer toda a minha carreira. Como aqui a gente tá trabalhando desse lado aqui, a gente faz a mesma coisa do outro, eu não vou gravar aqui pra não ficar uma aula muito extensa, tá? Mas é só você seguir a mesma coisa. E uma coisa que eu gosto de deixar aqui, se o nosso último ponto aqui, ó, do aumento, então, aqui faz parte dos meus aumentos. Aqui eu fiz ele sozinho, eu vou começar aqui desse lado com ponto duplo, tá? Ou seja, com os nossos aumentos. Então, chegou aqui nos 6 pontinhos, você vai fazer ponto de aumento, ponto sozinho, ponto de aumento, ponto sozinho, ponto de aumento e ponto sozinho, e continuar em linha reta. Eu vou fazer aqui e já volto com você. Pronto, meu bem, fiz aqui até o meu último ponto, tá? A nossa base tá praticamente pronta. Falta ainda outra finalização para ela ficar mais estruturada ainda, ó. E ela tá com aproximadamente aqui 24 centímetros de largura, tá? E aqui tá com 7 centímetros, praticamente. Então, ó, finalizamos aqui. E o que que a gente vai fazer, meu anjo? A gente vai vir aqui, ó, no nosso primeiro Vzinho que tá deitado novamente, introduzir nossa agulha de trás pra frente e vamos levar essa laçadinha lá pra trás, tá? Então, levei, arrumo aqui direitinho. E agora, a gente vai simplesmente começar a fazer pontos baixíssimos. Ou seja, a gente vai trabalhar pontos baixíssimos aqui por toda a volta pra dar uma estruturada legal aqui na nossa base. Ó, a nossa base vai ficar bem mais estruturada, tá? Então, levei lá pra trás, ó, e a gente vai vir no nosso último Vzinho. Então, a gente não vem aqui. A gente vem no nosso último Vzinho, puxa aqui um pouquinho esse fio, ó, traz ele aqui, laçando, e pega o nosso rolo do fio e traz aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, a gente vai vir no próximo pontinho aqui, que foi o que a gente puxou, e vai fazer um ponto baixo. Fizemos um ponto baixo,
Vamos pro próximo e fazemos um ponto baixíssimo, aliás, tá? A gente vai trabalhar pontos baixíssimos, me perdoem. Vamos pro próximo ponto baixíssimo. E é muito importante aqui, para ficar uma base bem bonita, tá? A gente sempre usar a mesma tensão aqui, né? O mesmo jeitinho de puxar aqui o nosso fio em todos os pontinhos, para ficar uns pontinhos assim. Ó, se você for observar, os pontinhos têm praticamente o mesmo tamanho. Porque se você faz um ponto baixíssimo muito grande, um ponto baixíssimo muito pequenininho, muito apertadinho, acontece que não fica uma base perfeita, tá? E a gente quer uma base perfeita, porque a base é que vai falar se a tua bolsa vai ficar bem estruturada ou não, tá bom? Então, ó, a gente vai trabalhando aqui pontos baixíssimos. Aconselho você não fazer nem muito apertado e nem muito fininho, ó, mas já dá uma estrutura bacana aqui. E a gente vai trabalhar esses pontos baixíssimos sem fazer aumento e nem diminuição, tá? Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira de pontos baixíssimos e já volto com você pra gente dar continuidade. Pronto, meu bem, fiz aqui, ó, o meu penúltimo ponto, tá? Ponto baixíssimo, e foi justamente aqui que eu iniciei o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, eu faço apenas até o penúltimo, porque o último aqui, a gente vai simplesmente simular um ponto. Então, vou puxar aqui esse fiozinho, ó, vou cortar e vou puxar esse fiozinho aqui pra frente, tá? Puxei aqui pra frente, eu vou vir de trás pra frente, no meu primeiro Vzinho, ou seja, no meu primeiro ponto baixíssimo, e vou puxar esse fio lá pra trás, dessa maneira. Puxei aqui pra trás, ó, deixa eu puxar aqui novamente, pra sair com perfeição. Então, eu puxo lá pra trás. Puxei lá pra trás, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no centro, ó, do primeiro pontinho, na verdade, do último ponto que a gente fez agora, de trás pra frente. Então, eu venho no centro e trago esse fiozinho aqui pra frente, simulando um ponto. Trouxe aqui pra frente, ó, eu vou pegar aqui esses pontinhos de trás e vou esconder esse meu fio. Agora, você pode pegar uma agulha de tapeçaria, tá? E justamente esconder aqui esse fio. Ó, ou você pode pegar a agulha de crochê também. Eu gosto de esconder um pouco o fio e quando vim trabalhando os pontos baixos, eu arremato ele também, ou seja, eu já escondo. E a nossa base está praticamente pronta. Se por acaso a tua base está um pouquinho torta, na verdade, tipo, tá um pouquinho fechadinha assim, é só você modelar, tá? Então, modela aí o seu crochê, ó. E a nossa base está praticamente pronta, tá bom? Então, essa foi a aula da nossa base, da nossa Bolsa Emília. E agora, a gente vai para nossa próxima aula, que é a aula da nossa estrutura da nossa bolsa, tá bom? Então, já me fala aqui o que você achou da base, se você já sabia fazer base, se você aprendeu alguma coisa nova, pra gente partir pra nossa aula da nossa estrutura. Ou seja, a gente vai começar a subir a nossa Bolsa Emília. Um beijão pra você e até a nossa próxima aula.